Graças a nosso Deus por esse momento tão maravilhoso, tão glorioso. Nos sentimos tão gratos com nosso Deus por estarmos aqui todos felizes, sabendo que nosso Senhor está aqui conosco. Porque Deus vive e Deus está aqui ao nosso lado. Vamos continuar com a apresentação das igrejas que foram convidadas e vamos começar com nossos irmãos de Orquídeas, La Colina, Lihacá, Prado Veranego e os pastores e as suas esposas, Suba Flores, Suba Lisboa e os irmãos de Suba Pinar. Glória a Deus! Vamos continuar cantando ao nosso Senhor. Vamos cantar o hino número 235, Perto de Ti, Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Todo-Poderoso, graças ao Rei. Bendito e louvado é o nome do Senhor. De maneira muito breve, a nossa irmã Maria Luísa e a todos, queremos apresentar os pastores das igrejas aqui de Bogotá, que estiveram aqui em todos os estudos bíblicos. Aqui podem ver no mapa, podem ver o mapa das igrejas de Bogotá. Podemos notar que a igreja mais ao norte, a de Lihacá, mais ao sul, a de Usme, Santa Librada. E aqui do lado esquerdo, nesse setor, estão os irmãos, os pastores de todas as igrejas. Podem ficar de pé, irmãos, por favor. Vamos saudá-los com um aplauso pelo trabalho tão bonito que vocês fazem para o Senhor, por todo o amor a Deus e o trabalho
para salvar as almas. Deus os abençoe, irmãos. Obrigado por estar aqui conosco. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Também uma promessa dada por nossa irmã Maria Luísa, que em cada bairro de Bogotá estaria uma igreja. E aí vemos todos nós, pode voltar a imagem, aí começa a ver neste mapa, irmã Maria Luísa, neste mapa já se vê como a cidade está sendo ocupada, como foi a sua profecia. Deus o disse, glória ao Senhor, como Deus prometeu. O Senhor disse que aqui em Bogotá, com o decorrer do tempo, em cada bairro se teria uma igreja. Graças a Deus, graças ao Senhor. Glória ao Senhor. Bom, como todos vemos, na igreja, tudo é sustentado pelas promessas de Deus. E todas as promessas de Deus, o Senhor as cumpre. Somos muito bem-aventurados. E todas essas promessas saíram pela boca dessa mulher, nossa irmã Maria Luísa. Todas essas promessas. E tudo que faz nossa irmã Maria Luísa, tudo sai bem. Porque Deus a respalda. Deus a respalda muito. Glória ao Senhor. Muito bem, vamos continuar cantando ao nosso Deus. Cantemos. Nos vamos ficar de pé para cantar o coro número 11. Eu quero mais de Cristo. Glória ao nosso Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus para sempre. Louvores ao Rei da Glória. Pode se sentar, irmãos, que nesse instante também, de uma maneira muito breve, os convido agora que vejam o mapa da Colômbia. A nossa irmã Maria Luísa, uma ideia que teve nosso... Também na profecia que a irmã deu, que a igreja estaria em toda a Colômbia. E uma ideia do nosso irmão César Eduardo Moreno e da nossa irmã Ângela Oviedo, de convidar hoje a esse estudo bíblico aos pastores das igrejas que ficam em lugares da fronteira da Colômbia, longe de Bogotá. E hoje há 70 pastores que vieram desses municípios. Eu cumprimento com muito carinho todos vocês e eu tenho certeza que eu não conheço vocês nem vocês me conheciam, mas em espírito nós todos nos conhecemos e estamos juntos porque Deus nos uniu. E eu desejo que o meu Senhor derrame chuvas de bênção sobre todos vocês, que vocês não vão embora daqui sem terem recebido a bênção dos céus. Que o meu Deus abençoe. Coragem. E sejam corajosos para seguir neste caminho maravilhoso.
Glória a Deus. Bom, vocês já têm as bênçãos. Glória ao Senhor. E agora vocês já podem levar. E levar também para as suas igrejas. Já nossa irmã Maria Luísa os abençoou. Glória a Deus. Vamos também dar uma saudação com muito carinho às pessoas, os irmãos que estão nos visitando hoje do exterior. Hoje também foram convidados aqui ao estudo bíblico nossos irmãos de vários países que têm se entregado com todo o seu coração para o Senhor e que estão aqui nesse setor. Por favor, pode ficar de pé. Todos os nossos pastores, suas esposas e também todas as comitivas que vieram de todos esses países. E isso é incrível. Glória ao nome do nosso Deus. Irmãos, muito obrigado por todo o trabalho que fazem para o Senhor. Só o fato de estarem aqui já estão grandemente abençoados. Esse se leva também às suas igrejas. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Vamos receber a nossa irmã Maria Luísa com toda a felicidade, com toda a alegria, com toda a gratidão em nosso coração. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos. Que meu Deus abençoe vocês no dia de hoje e sempre. Todos os irmãos e as irmãs e todos os que estamos aqui e os que estão longe também. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre todos. A honra seja para Ele. E assim vocês podem sentar. Vamos começar com as nossas perguntas no dia de hoje. Uma boa tarde, irmã Maria Luísa, que Deus a abençoe. Hoje é uma promessa de Deus cumprida para mim, depois de 30 anos. Poder estar na sua presença é uma grata bênção. Ninguém vai me contar, irmã, que sobre a face da terra há uma apóstola de Deus chamada irmã Maria Luísa, porque hoje o estamos desfrutando. Que a glória seja para o Senhor. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é pessoal, de uma experiência vivida de maneira real. O Senhor, por misericórdia, me permite servi-lo em uma das igrejas aqui em Bogotá. E nesse momento, tivemos a visita de nosso irmão Carlos Alberto Baena, pastor-geral da igreja, na companhia de sua esposa Raquel. Claramente, irmã, todos os irmãos queremos saudá-lo, que o irmão nos imponha mãos. Mas o irmão nos deu uma instrução muito especial às irmãs da acomodação e nos disse pontualmente: por favor, irmãs, que os irmãos também passem com minha esposa. Eu não consigo atendê-los, dá-me pesar que me esperem. E se falam com minha esposa, claramente é igual que se falassem comigo. Pois eu procedi a acatar a instrução do irmão, falei com os irmãos que fossem falar com a irmã Raquel, mas eles insistiam que queriam esperar o irmão Carlos Alberto. Eu, irmã, aproveitei essa oportunidade, obedeci essa instrução do irmão Carlos Alberto e tive a oportunidade de falar com a irmã Raquel. Foi muito bonito porque na oração ela me impôs mãos, eu comentei de uma situação que eu estava vivendo e ela nesse momento orou muito formoso por mim ao Senhor e lhe pediu que cortasse a inveja do diabo em minha vida, que eu desde criança o estava servindo, que eu tinha dedicado minha vida para ele e que não permitisse que a inveja do diabo continuasse me prejudicando. Desse momento até hoje, tudo em minha vida tem sido prosperidade. Deus abriu porta de trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abriu porta de trabalho. Comecei um curso universitário depois de 20 anos por promessa do Senhor. Evidenciei, irmã, de uma forma maravilhosa o respaldo que Deus dá à irmã Raquel. E como o Senhor, através dela, cortou realmente essa inveja do diabo na minha vida. Agora minha pergunta nasce, irmã, porque faz um mês tive um sonho onde você me dizia: irmã, conte-me sua história. E eu lhe dizia: irmã, o que eu conto? E você me dizia: o que viveu com o irmão Carlos Alberto e a irmã Raquel? Pergunte-me, irmã. E eu lhe dizia: ah, sim, irmã. A experiência que vivi com eles, que eu sim aproveitei para falar com a irmã Raquel. E você me dizia: irmã, pergunte-me, por favor, qual é o valor das esposas dos pastores na congregação? E além disso, irmã, dando glória a Deus. Além disso, você me dizia, irmã,
dando por entendido, irmã, que Deus as usa igual que a eles, qual deve ser o comportamento das esposas dos pastores diante da congregação, para que cheguemos, irmã, a esse nível espiritual tão formoso da nossa irmã Raquel. Irmã, que o Senhor a abençoe. Sem dúvida alguma, sua resposta será de grande bênção para as mulheres que desejamos servir ao Senhor e, sem dúvida alguma, para muita edificação da igreja em geral. Deus a abençoe. Bem, obrigada. Está certo que as esposas dos pastores, elas têm que colaborar muito, elas têm que ajudar muito e viver a vida espiritual igual, porque viver a vida espiritual justa, santa, reta, praticar a justiça, não é somente para os homens, é também para as mulheres. E todos nós temos um trabalho na igreja a fazer, um dever, uma responsabilidade com Deus, e todos nós devemos nos esforçar, fazer muito esforço em agradar a Deus e servir a Deus. E não somente as esposas, mas também as mulheres na igreja. As anciãs na igreja, eu estou falando anciãs não de idade, mas de pessoas que já têm maturidade espiritual. Maturidade espiritual, e a maturidade espiritual é o que nós chamaríamos um ancião ou anciã da igreja, que é maduro espiritualmente. E as mulheres na igreja, elas têm um papel muito importante como um homem. O Senhor faz muitos anos falou para mim, Deus me disse, eu usarei a mulher igual ao homem. Eu as usarei na igreja igual ao homem. Então, se o Senhor deu para os homens o dom de ser profeta, para a mulher é o dom de ser profetisa. Se Deus dá para o homem o dom de ser evangelista, a mulher também pode ser uma mulher evangelista também, um mestre, uma mestra. Então Deus, se ele disse que usaria as mulheres igual ao homem, será assim, porque Deus o disse. E o dever e a responsabilidade é igual. Não podemos dizer que o homem ele tem que ser mais ou dar mais a Deus do que a mulher. Não, os dois, o homem e a mulher, devem dar igual a Deus, porque Deus ele cobra dos dois igual. Ele não faz exceção dizendo, como você é mulher e ele é homem, então eu vou te cobrar menos do que ele. Não. O Senhor, ele dá para todos nós as bênçãos e exige de todos nós que trabalhemos e cumpramos com os deveres, que sejamos bom exemplo e testemunho, que trabalhemos para Ele. E Deus, para cada um de nós, nos dá uma responsabilidade, um trabalho na igreja, e nós devemos corresponder e trabalhar no trabalho que Deus deu para cada um, respeitando o que Deus deu para cada um e respeitando o que Deus dá para os outros. Mas todos devemos valorizar o trabalho e o esforço de cada pessoa. Seja homem, seja mulher, temos de valorizar o esforço e esse trabalho e continuar em frente. Bem, vamos continuar com as perguntas. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Irmã, é do mais profundo do nosso coração. Queremos te agradecer, irmã Maria Luísa, por nunca ter desistido nesses maravilhosos caminhos do Evangelho, porque por sua valentia e amor, hoje sentimos que muitas dessas bênçãos se converteram em nossas bênçãos também. Obrigado, amada irmã Maria Luísa. Irmã, minha pergunta está no livro de Gênesis, no capítulo número 17, nos versos... Gênesis 17? Sim, irmã. Sim. Gênesis, capítulo 17, versos 15 e 16. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Diz a palavra do nosso Deus, verso 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não chamarás Sarai, mas Sara será seu nome. Verso 16. Abençoá-la-ei e também dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e virá ser mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Irmã Maria Luísa, da profecia lida no verso 16, reis de povos sairão dela, entendemos
que hoje em dia Deus permitiu que na igreja surjam esses governantes conforme o coração de Deus. E essa promessa nós temos visto cumprida já há mais de 25 anos através do nosso glorioso partido político Mira. Irmã, a pergunta é a seguinte: como podemos animar os nossos irmãos, tanto antigos quanto novos, a entender espiritualmente a existência dessas maravilhosas causas do partido político Mira e da Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, desde a identidade e a convicção, e que possam entender que essas são obras nascidas no coração de Deus. Obrigado, irmã Maria Luísa. Bem, irmão, não vamos relacionar o que o irmão leu aqui em Gênesis a respeito de Sara, a esposa de Abraão. Nós não vamos relacionar com a questão do partido Mira, porque são coisas muito diferentes. Eu darei uma breve explicação aqui. Quando Deus ele fez o chamado para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, lhe fazendo entender, ou o nosso Deus se referindo à sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, que será feita de pessoas de muitas nações que crerem em Cristo Jesus, no Evangelho e fazerem a vontade de Deus. E também diz que Abraão diz, e abençoarei a Sarai. Diz, abençoarei a tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, mas Sara. Diz, abençoá-la-ei e também dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e virá a ser mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então está se referindo que Sara, ela representava simbolicamente a igreja. Sara aqui representava simbolicamente a igreja. Vamos lembrar que a igreja do Senhor são os corações dos homens e das mulheres que fazem a vontade de Deus, que são perfeitos e retos com Deus. Essas pessoas se tornam filhos de Deus e fazem parte do corpo de Cristo. Então, com pessoas de muitas nações, às quais o evangelho será pregado, Deus terá a misericórdia de morar junto com essas pessoas, mudá-las, transformar as suas vidas para que elas vivam uma vida agradável diante de Deus, e a igreja será formada. E a Bíblia também diz que a igreja do Senhor Jesus, nela Deus nos dá títulos e diz que todos nós seremos reis e sacerdotes para Deus. Diz a Bíblia que todos os crentes do Evangelho de Cristo, as pessoas que fazem o bem, as pessoas verdadeiramente os filhos de Deus, porque diz na Bíblia que os filhos de Deus não praticam o pecado. Portanto, não vamos nos incluir, mas eu estou ensinando que os filhos de Deus são os que serão a esposa do Cordeiro. Essa é a nossa aspiração, é claro. Então, diz que o Senhor nos dá títulos e nós seremos reis e sacerdotes. Então, aqui, Sara, a esposa de Abraão, era a representação simbólica da igreja. E é por isso que diz que os reis virão, reis e povos virão dela. A igreja, porque essa Sara física, ela já morreu. Mas Deus estava falando do futuro, como uma representação simbólica. Eles representando simbolicamente a igreja, o povo do Senhor, as pessoas de muitas nações. É por isso que ele disse para Abraão, serás pai de muitas nações. Abraão, ele morreu e ele nunca viu essa promessa, mas essa promessa continua vigente hoje, porque a igreja do Senhor segue em frente e o Espírito Santo continua se manifestando na congregação. Então nós vemos que Deus continua trabalhando, ele trabalha na sua igreja para conseguir cumprir tudo que ele falou aqui na Bíblia, e tudo que está escrito aqui na Bíblia, tudo deve se cumprir. Então, é essa a explicação. Agora sim, vamos falar a respeito do partido político Mira, que é uma coisa diferente que Deus permitiu. Deus permitiu isto para a Colômbia, não é? Então, Deus, ele também permitiu e tem respaldado muito as fundações, porque o Espírito Santo, ele nos deu instruções e ele nos ensinou
como nós devemos fazer, como devemos fazer o trabalho. Deus, ele nos respaldou e o Senhor também, sobre Mira, ele disse que colocaria pessoas honestas que não fossem pessoas ambiciosas, pessoas que trabalhassem para servir os outros com honestidade, com honra, com retidão. E Deus, ele disse que ele colocaria o partido e as pessoas que ia as respaldar, as abençoar, que ia os proteger e guardar, e que eles seriam pedra de tropeço, para as pessoas que são desonestas, as pessoas que são materialistas e ambiciosas, que buscam os primeiros lugares e as altas posições, que buscam serem nomeados, que buscam o dinheiro, mas não fazem a justiça, nem a praticam, nem deixam os outros fazerem. Não são pessoas justas, então, que ele colocaria todos os trabalhadores de Mira como pedra de tropeço para que aquelas pessoas tropeçassem e não pudessem fazer todas as coisas erradas que queriam fazer. Então, é essa a finalidade que o Senhor estabeleceu. É por isso que nós sempre ensinamos para as pessoas, aqueles que trabalham lá, que tenham cuidado, que o seu coração permaneça limpo e reto com Deus, para Deus os respaldar e que tudo dê certo no seu trabalho, no governo. E também nas fundações, Deus tem respaldado tanto que tantos empresários e pessoas do mundo, pessoas milionárias que têm confiado em nós e sabem que nós somos honestos, confiam em nós para nos fazer uma doação. Então, tudo isso vem do respaldo de Deus, mas esse trabalho tem sido feito pela ordem de Deus, que Ele nos colocou para ajudar as pessoas. Porque o Senhor, Ele sempre disse, desde o começo, temos de ajudar os pobres da igreja, temos que ajudar todas as pessoas carentes, mas principalmente as da igreja. Então, é por isso que fazemos este trabalho e Deus, ele respalda este trabalho. Há pessoas na igreja, porque estão chegando muitas pessoas na igreja e eles trazem as suas ideias e os seus líderes e trazem os seus partidos políticos que eles seguem pelo costume do tempo. E é respeitável, porque nós não vamos forçar ninguém. Mas quando a pessoa ela compreende o plano de Deus, a pessoa que compreende o plano de Deus, ela muda de opinião e ela diz: eu vou pelo lado de Deus. Eu vou seguir as ordens do Senhor. Se o Senhor ordenou e Ele colocou este partido político para trabalhar aqui, então eu o apoiarei porque eu quero apoiar a causa de Deus, a ordem de Deus somente. Mas há pessoas que, como elas não compreenderam a doutrina, embora venham na igreja, não compreendem, então eles têm os seus outros partidos, outros pensamentos que são respeitáveis e eles fazem as coisas, nós não forçamos eles. E talvez eles também colocam a sua forma de pensar para outras pessoas ou criticam bem ou sugerem, mas mesmo assim, isto não é... Nós, como seres humanos, não podemos forçar os outros seres humanos a crerem, confiarem e fazerem as coisas como eu faço. Não. Nós ensinamos as coisas de Deus, nós ensinamos e Deus é quem faz a obra no coração das pessoas. No trabalho, nós ensinamos para as pessoas que elas devem trabalhar com honra, com amor, com carinho, e os outros vão aprendendo. Os outros podem perguntar por que vocês trabalham aqui, porque Deus nos ordenou. Então, a pessoa que ela ama a Deus, que ela está chegando, ama a Deus e ela tem outras ideias, ela pensa, mas se Deus colocou isso aqui, então eu vou pelo lado de Deus, porque eu gostaria de agradar a Deus em tudo e faz bem. Mas se não entendeu ainda, nós não forçamos ninguém, esperamos que chegue o dia em que vocês compreendam as coisas. Não vamos dizer que vocês vão se condenar ou que vocês já perderam a sua vida eterna por isso. Não, simplesmente nós perderíamos a vida eterna por cometer pecados. Mas o trabalho na vida, os trabalhos, devemos fazê-los honestamente. Mas ainda quando é Deus quem dá esses trabalhos para nós, fazer eles bem para que nós possamos brilhar, como diz o hino, o coro.
Brilha no lugar onde estejas. Tu tens que brilhar com o teu testemunho, teu exemplo, tua honestidade, para as pessoas dizerem: tu és uma pessoa que tem a Deus, tu és uma pessoa reta. É isso que nós gostaríamos, que as pessoas vejam o nosso exemplo, porque nós somos seguidores do Deus vivo, do Deus que vive, do Deus que fala e se manifesta, e é por isso. Porque nós não somos seguidores de um Deus morto, mas um Deus que é vivo. Então é esse o nosso orgulho e é isso que nós fazemos e é respeitável. Muito respeitável. O Senhor, ele me usou já para falar tantas coisas sobre Mira, e isto tem se cumprido. O Senhor me usou para falar tantas coisas da fundação e tudo tem se cumprido. E eu agradeço o Senhor por causa disso. Porque eu digo, então, Deus foi quem colocou estas instituições. Ele permitiu que nós entrássemos nesses meios para trabalhar e mostrar para as pessoas que existe sim um trabalho com amor. É isso, e um trabalho honesto. Bem, obrigada e peço desculpas. Temos outra pergunta? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Recebo uma fraternal e carinhosa saudação da Igreja de Prado Veraniego. A esperávamos, irmã, com muita expectativa, e hoje estamos imensamente felizes e agradecidos com o Senhor, porque nos permite estar em frente à nossa mestra, à nossa guia e a nosso modelo de vida por excelência. Irmã, minhas perguntas são referentes à adoção de crianças na igreja, para o qual exporei 2 situações particulares. O primeiro caso é quando o Senhor promete descendência a um casal, mas por alguma razão física não há possibilidade de conceber esse bebê. É possível, nesse caso, adotar? Fazer isso iria contra as promessas do Senhor? E a segunda pergunta é para o caso de uma irmã que está esperando sua bênção sentimental. Deseja profundamente ter um filho, mas entrou na menopausa. Poderia essa irmã optar por adotar sem estar casada? Muito obrigada, irmã. Que o Senhor a abençoe. Obrigada. É uma pergunta muito difícil. Quem tem coragem? Quem tem coragem de opinar? Quem tem coragem de dar a sua opinião? Bem, eu contarei primeiro sobre um casal que eu conheci, que eles não podiam ter filhos. E como eles não podiam ter filhos, eles adotaram uma menina. E depois deles terem adotado a menina, ela já tinha uns 6, 8 anos... E a irmã, ela ficou grávida e teve uma outra menina. O que vocês acham disso? Será que o Senhor ficou bravo porque eles adotaram uma menina? Eu acho que o público está dividido. Os do não e os do sim. Vocês não têm certeza. Deus não vai ficar bravo por isso. Deus, ele não fica bravo por nós adotarmos uma criança. Há tantas crianças órfãs, crianças que são abandonadas, onde as pessoas que têm doenças psicológicas, mulheres que estão doentes psicologicamente, elas abandonam seus filhos, elas doam eles. Então, o que devemos fazer com essa criança? Abandoná-la? Nós temos que dar o quê? Um lar para ela, temos que lhe dar um lar. E temos de lhe dar um lar porque é um ser humano. Então, em conclusão, será que Deus fica bravo por isso? Vocês ainda têm dúvida, Bem, eu acho que o Senhor ele não fica bravo por isso, por alguém adotar um filho. Ele não está pecando. A irmã, ela diz, será que o Senhor fica bravo porque nós não esperamos a promessa ou não se cumpriu a promessa? Não. Um filho a mais não tem nada a ver. Adotem, porque Deus lhes dará o que lhe prometeu depois. Foi isso que ele fez com essa família. Eles adotaram e além disso, Deus lhes deu o filho. Então se cumpriu. E no que tem a ver, o que foi a segunda pergunta sobre o casamento, a bênção sentimental?
onde a irmã diz que a bênção sentimental. Uma vez eu disse, não sei se será bênção ou tribulação, ao invés disso, sentimental. Falando sobre adotar, a irmã me fez uma pergunta sobre adoção ou sobre ter um filho sem casar? Ter um Sim, filho irmã. sem casar, não é? Está esperando sua bênção sentimental? Já entrou na menopausa? Poderia adotar, sendo um desejo de seu Se coração? ela quiser, ela pode fazer. Quem impede ela? Se ela tem o dinheiro e ela consegue, porque para adotar há muitos requisitos, há muitas regras e muitas coisas que se exige, não é tão fácil adotar. Se ela tem todos os requisitos e ela adota um filho, não é errado. Assim não estamos ofendendo a Deus, fazendo essas coisas. Agora, se ela vai ofender a Deus, com certeza Deus falará com ela. Com certeza Deus lhe dirá, não faz. Mas se ela começa a projetar, fazer o projeto de adotar, e Deus nunca diz nada para ela, Deus nunca intervém, ela pode fazê-lo. Em alguns casos, talvez Deus dirá para alguém, não faça isso, como os negócios. Há algumas pessoas que elas farão um negócio, elas investirão determinada quantidade de dinheiro para o seu negócio e, de repente, o Senhor diz, não faz esse negócio porque não dará certo. Você entrará na falência com esse negócio, não te convém. Então, isto significa que todos os negócios são pecado? Não. É só para essa pessoa especificamente, onde essa pessoa com certeza iria dar errado o seu negócio, e é por isso que Deus interveio. E é assim também sobre as adoções, ou com as mulheres que são solteiras e gostariam de ter um filho. Então, se ela toma a decisão de adotar um filho, porque hoje em dia a ciência avançou. E também elas podem ir na fertilização. Também tem esse método. Se for algo ruim para essa mulher fazer isto, Deus imediatamente entrará e dirá, não convém, não faz, porque isto te gerará uma doença, você ficará doente, não conseguirá, enfim. Mas não porque isso seja pecado, isso não é pecado. Só que há decisões dos seres humanos que Deus lhes proíbe fazê-lo porque não dará certo, porque elas não conseguirão lidar com esse assunto, administrar esse assunto. Então, é por isso que o Senhor intervém nisso. Mas não é porque seja pecado, é porque às vezes Deus ele quer orientar as pessoas para que tudo dê certo. Há pessoas que farão uma viagem, por exemplo, farão uma viagem e o Senhor talvez dá um sonho para eles e diz, você viajará, não convém, espera, não viaja. E isto não significa que é pecado viajar, porque senão ninguém poderia viajar. Não. Simplesmente é que para essa pessoa não convém nesse momento fazer essa viagem. E se a pessoa obedecer, ela não viaja. Se ela não obedece, fará a viagem e as coisas não darão certo. E perceberá que Deus tinha razão. São assim todas as coisas, todos os negócios da vida. Tudo Deus às vezes intervém em cada pessoa quando Deus vê que não convém para ela e quando Deus vê que essa pessoa também ganhou o coração de Deus. Então Deus a guia, a orienta, mostra em sonhos e diz para ela. Uma vez, uma irmã, ela estava em perigo de morte e ela não sabia. E o Senhor lhe deu um sonho e disse, foge. Você deve fugir para um outro país. Mostrou para ela o país, disse, foge para esse país porque estão te procurando para te matar. E ela não tinha percebido. E ela obedeceu imediatamente de ir fazer essa viagem e, ao pouco tempo, ficou sabendo que estavam a procurando para a matar. Então, Deus aguardou. Então, não é porque é pecado, porque ela foi morar em outro país. Não, é porque Deus lhe permitiu, porque pela sua segurança lhe disse, vá para esse lugar. Então, Deus guia as pessoas. Ele tem guiado todos nós, tem nos orientado sobre muitas coisas. E porque não é o tempo, não é o momento, porque não convém. Deus, ele faz isso conosco. Então,
Que fique claro o assunto da adoção. Não é pecado diante de Deus, mas se há alguma mulher que vai adotar e talvez não convém para ela adotar, porque talvez está doente e ela vá morrer em breve e deixará um órfão, Deus pode lhe dizer, não faz essa adoção, provavelmente. Porque é Deus quem sabe, porque é Deus quem sabe o que acontecerá conosco no dia de amanhã. Então não é que seja pecado, é que todas as coisas devemos fazê-las sabiamente e também orando ao nosso Deus para que tudo dê certo, para que tudo que projetemos saia bem. E dizemos, Senhor, se isso não me convém, me mostra para eu não fazer essas coisas se não convém a mim. Se isto me trará dores de cabeça e sofrimento no futuro, eu prefiro estar sozinha. Me mostra, Senhor. E se eu ganhei o coração de Deus já, Ele me revelará, Ele nos guiará e nos orientará. É isso. Bem, 2 perguntas para terminar. Irmã Maria Luísa, uma ótima tarde. Que Deus a abençoe grandemente. Irmã, sabemos que do nosso Deus provém e procede todas as bênçãos que temos na nossa vida. Sabemos também, irmã, que a senhora não lhe gosta que falamos da senhora em primeira pessoa. Mas se temos nós a possibilidade e o privilégio e a honra de conhecer esse Deus vivo que se manifesta em nossas vidas, que tem mudado nossas vidas, que nos tem dado tanta felicidade, é graças a você, irmã, e seu coração. Obrigada, irmã, por tudo que tem feito por nós. E que Deus a abençoe cada dia mais. Obrigada. Irmã, minha pergunta está na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Romanos, no seu capítulo número 11, a partir do versículo número 32. Sim, irmão. Posso ler, irmã? Sim. Romanos 11, 32. Sim, irmã. Diz a palavra do nosso Deus. Porque Deus encerrou a todos sob a desobediência para ter misericórdia de todos. Irmã Maria Luísa, assim como nos ensinou agora há pouco, a senhora nos ensinava sobre do povo de Israel, mas também dos gentios, do povo gentil. E nesse capítulo o apóstolo Paulo também ensinava a igreja sobre uma oliveira e que nessa oliveira havia ramos que era o povo de Israel. E todavia, pela desobediência e dureza de coração deles, naquela época, Deus os rejeitou e agora há outros ramos que são o povo gentil. Mas com tudo isso, e por misericórdia do Senhor, Deus a um abençoaria aqueles que do povo de Israel guardasse e buscasse do nosso Deus. Todavia, irmã, minha pergunta se concentra no versículo 32, quando disse, porque Deus sujeitou todos em desobediência. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é essa. Qual foi e segue sendo, se é que assim seja, irmã, o propósito de Deus a nos sujeitar a todos em desobediência? Obrigado, irmã. Bem, aqui o que está nos fazendo entender é que Deus permitiu essas coisas. Ele permitiu que todos os seres, ou o povo de Israel, falhasse com Deus, que todos pecassem e caíssem nessa desobediência, porque o Senhor sabia que mais para frente, por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus teria misericórdia de todos, não somente do povo de Israel, mas também do povo gentil. O povo gentil são todas as outras nações que existem na terra. E é essa misericórdia do Senhor. Então, aqui no verso 33 diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Diz aqui que é uma profundidade de riquezas e de sabedoria, a ciência de Deus, o conhecimento dele, quão inescrutáveis são seus juízos e quão insondáveis seus caminhos. É essa grandeza do nosso Deus. Nós não temos palavras como falar para o nosso Deus. Então, o único que sabemos é que Deus, na sua misericórdia, Ele olhou para nós, tem nos olhado e está nos olhando. Agradecemos Ele. Não vamos desapontar o nosso Deus, não o desapontemos. Continuemos a última pergunta de hoje. Boa tarde, irmã.
Meu coração, quer explodir de alegria, de regozijo, de poder vê-la. É minha primeira vez, irmã. Quero dizer-lhe, irmã, que de todas as flores que hoje vejo, você é a mais formosa. Muito obrigada, irmã, por estar aqui hoje conosco. Irmã, minha pergunta, se me permite, encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 17. Eclesiastes, capítulo 8, verso 17. Sim. Posso Sim, ler, irmã? irmã? Sim. Observei também todas as obras de Deus, já que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por muito que se afane o homem buscando-a, não a achará. Mesmo que diga o sábio que a conhece, nem por isso poderá alcançá-la. Minha pergunta, irmã, está em: qual é a obra de Deus que o homem não pode alcançar? Porque o rei Salomão, em sua meditação, dizia: a obra que se faz debaixo do sol. Por muito que se afane o homem buscando-a, não a achará. Obrigada, irmã, por sua resposta. Aqui está destacando a grandeza, a sabedoria e o conhecimento de Deus, que é o máximo que o ser humano não tem conseguido, nem conseguirá jamais entender. Os seres humanos não conseguirão ter esse conhecimento, nem essa ciência, nem essa sabedoria que Deus tem. E no que tem a ver com as obras de Deus, quantas não são as obras de Deus que ele somente fez, que o homem não tem conseguido imitar, por exemplo? O homem não pode imitar as obras de Deus. Que ser humano pode imitar e dizer: eu consigo impedir que chova? Não, ninguém. Eu impedirei que caia granizo. Eu impedirei que haja calor. Não entendemos, não compreendemos, não chegamos lá. Nós vivemos no mundo, vivemos a vida, desfrutamos de muitas coisas, sentimos todas as estações e o clima, mas nós observamos tudo, olhamos tudo e dizemos: quão grande é o poder de Deus, é a grandeza de Deus, é admirável. Como será? O que haverá na profundidade do mar? Quem chegará na profundidade do mar? Ninguém, nenhum ser humano diz que poderá chegar na profundidade do mar. Então, são tantas coisas que nós poderíamos listar que os homens não conseguem nem imitar, nem chegar lá, nem fazer, nem tirar, nem transformar, nem mudar. Só podem viver, sentir e só isso. A obra do Senhor e tudo que Ele faz e Ele tem feito, que para os homens é difícil e impossível. Por exemplo, evitar a morte. Quem pode evitar que as pessoas morram? Ninguém. Quem pode evitar isso e aquilo? Ninguém. Essas são as coisas inalcançáveis dos seres humanos, entre outras, porque há muitas. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, as igrejas da colina de Suba, eu não posso prometer para vocês que eu vou lá visitar igreja em igreja, porque não, é difícil para mim como ser humano. Vocês veem que eu não posso, mas para Deus é tudo fácil. O Senhor está todos os dias nos olhando, está perto de nós, do nosso lado, Ele nos abençoa, Ele é a nossa sombra. Deus é o único que pode estar em todos os lugares. Nós, os seres humanos, temos limitações. Mas mesmo assim, com limitações, fazemos tudo com amor, com o coração, para tentar agradar ao nosso Deus no que pudermos, no que as nossas forças conseguem. Então, os meus queridos irmãos, não esperem que eu vou de igreja em igreja visitá-los, porque isso é impossível.
mas sim nos ensinamentos eu estarei com vocês, lá nos ensinamentos e nos estudos bíblicos também estarei com vocês, e Deus está com todos nós, que é o mais importante, que o Espírito Santo, ele esteja nos acompanhando sempre, nos iluminando, nos ensinando, nos guiando e nos chamando a atenção também. Então agradecemos ao nosso Deus por este dia, e eu sei que Deus se agradou do que fizemos hoje, Deus se agradou dos louvores, e eu sei que o Senhor vai se manifestar, e Ele já esteve se manifestando em muitos, em alguns, e o Senhor vai se manifestar porque Ele cumprirá as suas maravilhosas promessas que Ele nos fez de nos abençoar. Agora vamos orar e pedir para o Senhor pelas doenças físicas, doenças mentais. Vamos pedir para o Senhor pelas bruxarias, as feitiçarias e as maldições. Vamos pedir para Ele pelos desejos do coração, pelas petições, pelos anseios, porque nós queremos que o Senhor cumpra tal desejo, tal vontade na nossa vida, e também pelas diferentes doenças. Há tantas doenças que levam à morte e causam muita dor. E vamos pedir para o Senhor, cada um de vocês, peça para o Senhor. Se você quiser colocar a sua mão no seu coração ou levantar as suas mãos para pedir a Deus pela sua petição e a sua necessidade ou alguma doença, você peça para Deus, porque Deus está do seu lado. Deus está olhando para você e Deus sabe e conhece a sua necessidade, mas Deus quer que você fale com o Senhor e conte para Ele, como seu melhor amigo, o que você está vivendo e sentindo. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Quem desejar o Espírito Santo também peça para o Senhor batizar com seu Espírito, que o Senhor dê dons espirituais também, que o Senhor dê paz e felicidade. Cada um de vocês tem uma necessidade e uma petição, e Deus ouvirá a oração de cada um. Então o nosso Deus estará neste momento com seus ouvidos abertos para nós. Vamos orar. Bendito Pai Celestial, eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos, o nosso Deus todo-poderoso, que falas conosco, que nos consolas, que fazes promessas maravilhosas para nós e cumpres todas as tuas promessas e cumpres em nós os nossos desejos, as nossas petições. Senhor, olha todas as necessidades de cada um. E neste dia, Senhor, estivemos aqui neste lugar, reunidos, Senhor, falando de Ti, para falar somente de Ti, para Te pedir, Senhor, para Te louvar e também para Te pedir muitas coisas. Senhor, Tu sabes que nós precisamos, temos necessidade de muitas coisas, e Tu conheces a nossa vida, conheces quando levantamos, quando deitamos, quando saímos, quando entramos de novo, conheces os nossos pensamentos e até os pensamentos que nem chegaram na nossa cabeça, Tu conheces, porque Tu és um Deus grande e justo e misericordioso. Te agradecemos, Senhor, porque Tu fizeste a Tua palavra ser conhecida, e nós estamos aqui diante da Tua presença, porque temos Te conhecido e estamos buscando o Teu rosto a cada dia e esperando na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua paciência, esperando que Tu ensines para nós a vivermos uma vida santa, reta e perfeita, esperando, Senhor, que Tu ensines para nós e nos ajudes também a mudar e tirar todas as nossas fraquezas. Tira, Senhor, também de nós todas essas fraquezas que impedem o crescimento espiritual, que impedem a nossa prosperidade espiritual. Senhor, tira o materialismo que é tão abundante e, Senhor, que é o que impede que nós recebamos as Tuas bênçãos. Nos liberta, Senhor, e estende a Tua mão poderosa no dia de hoje. Estende a Tua mão poderosa, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa e que cura sobre todas as pessoas, homens e mulheres, e de todas as idades, meu Senhor. E cura, Senhor, toda doença.
Veja, Senhor, todas essas doenças físicas do corpo, as doenças, Senhor, da cabeça, as doenças do coração, as doenças dos nervos, da pele, dos ossos, as doenças da médula, da coluna, as doenças, aquelas doenças que não têm cura, que a ciência não consegue dar o medicamento para elas, aquilo que gera tanta dor e tanto sofrimento. Senhor, tem misericórdia de todos eles, os que estão sofrendo e padecendo essas doenças. Tira, Senhor, toda doença, destrói, Senhor, toda doença. Senhor, tira e dá firmeza e cura eles desde o topo da cabeça até os pés. Cura, limpa, liberta. E eu também te peço, Senhor, para que libertes e repreendas todo espírito imundo que vem possuir as pessoas, todo espírito imundo, bruxaria, feitiçaria, maldições do diabo, tudo aquilo, Senhor, repreende e expulsa todo o mal e limpa cada coração e cada vida, limpa a mente das pessoas, faz uma limpeza, Senhor. Coloca temor em cada coração para que cada um, Senhor, tenhamos esse temor diante de Ti e possamos, Senhor, Te seguir, Te louvar e fazer a Tua vontade e cumprir a Tua palavra. Senhor, tira toda a armadilha do maligno, toda a inveja, os ciúmes, os rancores, as invejas, todas as raivas, todas as iras, todas as brigas, Senhor. Destrói a obra do maligno, liberta e abençoa as famílias, abençoa os lares. Senhor, abençoa também os pastores, as suas famílias, abençoa todas as igrejas e todas as pessoas que estão procurando o Teu rosto e que esperam em Ti e que confiam em Ti, confiam na Tua misericórdia, nas Tuas promessas. Senhor, ajuda cada pessoa. Limpa e liberta, lhes dá uma mente clara, onde possam pensar e ter juízo, que possam ter bons pensamentos e boas atitudes, que sejam geradas em cada um para uma melhor vida, para uma vida com maior bem-estar, saudáveis e livres em todos os aspectos, não somente fisicamente, nas doenças físicas, mas também nas psicológicas. Senhor, liberta e limpa todas as pessoas que não conseguem pensar direito, não têm juízos, que não conseguem ver, nem falar, nem ouvir, aqueles que estão em cadeiras de rodas, meu Senhor, também, deitados numa cama. Estende a Tua mão, Senhor, tem misericórdia e toda a bênção, e toda a limpeza, e a liberdade, tudo que pediram eu darei. Em breve eu vou revesti-los do poder do alto, eu vou revesti-los e lhes darei bênçãos espirituais, lhes darei muitos dons espirituais para muitos, e muitos estarão mudando na sua mente e nos seus conceitos, porque darei para vocês grandes triunfos e muita prosperidade espiritual, e também darei muita prosperidade material e econômica para muitos. E darei muito progresso. As bênçãos espirituais vão progredir em cada lugar, em cada igreja. Eu me manifestarei e vem dias de regozijo, dias de alegria, dias de triunfo, de vitória e bênção. Vem para este país e também para aqueles países onde a minha palavra esteve se formando, onde a minha palavra tem se distribuído, tem sido pregada lá naqueles lugares. Eu estarei me manifestando e muitas pessoas serão curadas e livres e limpas, e eu lhes darei prosperidade, porque vem bênção e prosperidade múltipla para todos. E grandes vitórias eu darei. Os dons espirituais em breve estarão em cada congregação, e haverá bênção e prosperidade, muita limpeza. E alguns estarão que não têm o financeiro, eu lhes darei o necessário. Eu vou prosperá-los e os abençoarei. Darei paz, alegria e felicidade nos corações, e grandes triunfos e grandes vitórias. Portanto, continuem firmes, porque a minha palavra vai continuar nos corações de cada um, e muito em breve me manifestarei.
E haverá muitas pessoas que virá e me buscará, e todos vocês terão de falar e terão de orar por muitas pessoas. E a todos vocês eu lhes darei esses dons e esse respaldo para orar pelas pessoas, pelas suas famílias, pelos seus vizinhos, por aquelas amizades. Eu lhes darei, lhes permitirei que orem e façam imposição das mãos neles e me manifestarei e respaldarei os dons espirituais para que muitos milagres e curas e sinais sejam feitos, não somente aqui, mas em todos os lugares. Naqueles lugares onde um dos meus filhos estiver, eu abençoarei muitas pessoas e também muitos países receberão bênção, a igreja crescerá, a igreja prosperará e seguirá em frente e alcançará grandes triunfos e será conhecida no mundo todo. A igreja será muito prestigiosa e o mundo a conhecerá e haverá bênçãos e meu espírito derramarei sobre todos vós e limparei os corações e darei virtudes e darei vitórias e bênção e eu curarei de muitas doenças no corpo de cada um. Eu tirarei as doenças e darei cura. Eu estou curando e limpando a muitos. E digo para vocês, filhos, que todos não sofram mais nem se angustiem. Peçam com fé que eu estou perto de cada um de vocês. Eu vejo seus sonhos, onde vocês andam, o que vocês pensam, o que falam, o que me pedem. Eu estou ouvindo tudo e em breve cada um receberá a sua cura, a sua limpeza, a sua liberdade. Curas estão acontecendo, mudanças vêm, triunfos. Bendito Deus Todo-Poderoso, Santo Pai, Tu és grande e justo, Senhor. Bendito és, Senhor. Te louvo, meu Pai, te louvo, Senhor, dos céus e da terra. Te dou a honra e a glória e o louvor, Senhor. Te agradeço pelo teu amor, te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço, Senhor, porque mesmo que nós não merecemos as tuas bênçãos, Tu falas e prometes e será assim, Santo Pai. Te agradeço, Senhor, no nome do Teu Filho, Cristo Jesus, o Nazareno. Confiamos em Ti. Esperamos em Ti, confiamos, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus, porque nós, sem o Teu poder, não podemos nos mexer nem fazer nada. Te agradecemos, Senhor, porque eu sei que Tu curaste as pessoas, porque Tu libertaste, limpaste e tiraste as doenças. Te agradeço porque eu sei que Tu também lhes darás dinheiro a muitas pessoas que padecem necessidades financeiras. Tu lhes darás dinheiro. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu, Senhor, a cada um darás. Tu providenciarás e não faltará nada. Obrigada, obrigada, obrigada. Louvores a Ti, ao Rei Santo e ao Justo. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus de deuses, Senhor dos senhores. Os louvores e a honra sejam para Ti, a glória seja para Ti. Bendito Deus Todo-Poderoso. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor e Rei. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Glória a Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Desce com Teu poder espiritual. Desce, Senhor.
e unge os corações com azeite, com o teu Espírito Santo, que desça para que tu batizes com teu Espírito, para que tu derrames os dons espirituais, Senhor. Derrama os dons espirituais, bendito Deus, poderoso meu Senhor, poderoso Senhor. Glória ao Rei, te agradecemos, Senhor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Obrigada, Gracias, Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Rei Santo e Justo, misericordioso, clemente, o meu Senhor. Agradecemos o nosso Deus. O Senhor disse que há pessoas aqui, eu creio, que há pessoas que têm muita necessidade de dinheiro e o Senhor estará providenciando e dará essa bênção. O Senhor geralmente sempre oferece bênçãos espirituais, e ele disse que o material será acrescentado, mas o Senhor prometeu também que ele abençoaria com dinheiro muitas pessoas. Agradecemos o Senhor. Muito obrigada, irmãos. Obrigada. Glórias ao nome do Senhor. Que felicidade tão grande, tão indescritível. Louvores ao Rei da Glória. Irmã Maria Luísa, muito obrigado. Esteve maravilhoso o estudo bíblico, esteve precioso tudo que vivemos. Estamos muito emocionados. Deus, como sempre, esteve em nossa irmã Maria Luísa. E todos sentimos que Deus está com a irmã e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Irmã, gostaríamos de pedir um favor. Se é possível que a irmã nos possa chegar aqui na sua cadeira e nos acompanhe um momento, porque há um vídeo que gostaríamos que a senhora pudesse assistir. Muito obrigado, irmã. Então, pode sentar, irmãos, enquanto a nossa irmã Maria Luísa desce até aqui um instante e nos acompanha para ver esse vídeo. Glória ao nome do Senhor. Todos vocês, abram o seu coração para Deus, para que recebam a bênção de Deus no dia de hoje, para que Deus hoje se manifeste com milagres, sinais e prodígios, como Ele tem feito em outros momentos, em outros lugares. Agradecemos ao nosso Deus. Alegrem os seus corações. Eu curarei muitos dos que estão em cadeiras de rodas. Eu os levantarei e eu os fortalecerei. Eu sei que no dia de hoje o Senhor já deu muitas bênçãos para muitos e dará e está lhe dando muitos milagres, porque o Senhor se manifestará
ou já estará se manifestando o Senhor com milagres e sinais e prodígios, porque o Senhor disse para mim, e o Senhor cumprirá o que Ele prometeu. E cada um de vocês estará recebendo a bênção do Senhor. Continuem em frente, meus queridos irmãos, e o nosso Senhor estará fazendo todos os milagres e tudo o que Ele prometeu. E as bênçãos de vocês se manifestarão desde agora. Eu quero testificar para a louvor, honra e glória do Senhor, que no estudo bíblico que Movistar Arena, o Senhor se glorificou grandemente na minha vida, pois eu tinha uma enfermidade há mais de 5 anos, padecia de uma enfermidade na minha próstata e em todo o meu aparelho urinário. E no dia 2 de fevereiro de 2025, aqui na Movistar Arena, na oração da nossa irmã Maria Luísa, o Senhor se glorificou na minha vida e realizou um milagre, me curou, no qual hoje estou muito agradecido ao meu Pai Celestial, o respaldo que o Senhor deu e dado a nossa querida, amada irmã Maria Luísa, e eu certifico para louvor e para a honra e glória do nosso Deus. Testifico para a honra e a glória do Senhor, que o Senhor, em sua santa profecia, me disse que estaria passando por um momento muito difícil com minha saúde. E aconteceu que um dia estava completamente só em minha casa. Me deu uma dor muito, muito forte em meu peito. Eu apertava meu peito e, como pude, me ajoelhei, clamei ao Senhor e lhe recordei a promessa que Ele tinha me feito. Os médicos me disseram que tinha me dado um infarto, tinham que fazer mais exames. No dia do estudo bíblico, no Movistar Arena, na oração da irmã Maria Luísa, como na metade do estudo bíblico, comecei a sentir-me muito mal, meu ventre se inflamou muito e sentia muita dor. A minha estavam fazendo outros exames pela uma massa que tinha em meu ventre. No momento da oração, eu pus uma mão em meu peito e a outra no meu ventre e pedi ao Senhor. No dia seguinte do estudo bíblico, me levaram ao cardiologista, me fizeram uma série de exames para a glória e honra do Senhor. Meu coração estava completamente saudável e a massa que tinha em meu ventre tinha desaparecido. Testemunho para a honra e glória do Senhor. O Senhor me dizia que eu estaria vivendo uma experiência espiritual, numa festa espiritual com sua serva amada. Ele faria um milagre no ser querido. E foi assim como o Senhor permitiu que eu chegasse no estudo bíblico da Movistar Arena em 2 de fevereiro. A minha esposa, uma semana antes do estudo bíblico, teve que fazer uma cirurgia porque tinha apendicite. E essa apendicite se tornou uma peritonites. E por ser uma cirurgia muito complexa, tiveram também que tirar uma parte do seu intestino. E assim foi que quando os médicos vieram à nossa casa, uma semana antes do estudo bíblico, e nos disseram que teríamos que ter muitos cuidados com ela, por volta de uns 3 meses, e eu assisti ao estudo bíblico, e no meio da oração da nossa amada irmã, o Senhor me permitiu uma experiência espiritual, onde a nossa irmã Maria Luísa se aproxima e me estende a mão e me disse: irmão, tudo vai estar bem. E na mesma visão, a nossa amada irmã Maria Luísa impõe em mãos a minha esposa e meus filhos e diz à minha esposa: irmã, tudo vai sair bem. E foi assim, irmãos, que no dia seguinte do estudo bíblico tivemos uma consulta para controle e os médicos disseram: não passou ainda os 3 meses, mas já podemos tirar os pontos, a cirurgia está avançando muito bem, todavia tem que tomar cuidado por volta de 6 meses. O Senhor dando respaldo à nossa amada irmã Maria Luísa. Na semana seguinte, os médicos ficaram admirados e disseram à minha esposa: não sei o que aconteceu, mas não necessita mais nenhuma mais recomendação, somente passou algumas semanas da cirurgia e já te dou alta médica completa, pode seguir sua vida normal. E tudo eu testifico para dar a honra e glória ao Senhor. A ciência médica tinha me diagnosticado artrose degenerativa. Fiquei usando bengala por 5 anos, mas eu tinha uma promessa linda e formosa do meu Senhor, onde me dizia que muito em breve estaria me curando. E esse dia foi no dia 2 de fevereiro, no Movistar Arena, quando a irmã Maria Luísa começou a orar e a pedir por cura. O Senhor fez a cura em mim. Eu saí com a bengala em minhas mãos, mas já não me apoiava. Hoje em dia, irmãos,
não a uso, graças à misericórdia do Senhor e o poder que o Senhor deu à irmã Maria Luísa. Isso eu testemunhei para enaltecer e glorificar o nome do Senhor. No ano passado, no mês de março, comecei a vomitar sangue e a perder oxigênio. Fui aos médicos e se detectou um câncer de pulmão agressivo numa etapa terminal. A ciência me dizia que teria poucos dias de vida. Assim foi como o Senhor, em sua santa profecia, me dizia que Ele estaria curando-me. Chegou o dia do estudo bíblico, 2 de fevereiro, cheguei ao estudo bíblico. E desde que entrei, comecei a chorar. E na oração da nossa irmã Maria Luísa, eu senti um calor, um fogo no meu corpo. E vi como o Senhor respaldou posteriormente essa oração da irmã. Quando eu orava por cura do câncer, irmãos, no dia seguinte fui à clínica, fiz novos exames e apontaram que já não havia mais metástase, que estava curado e o oxigênio que me colocavam já não precisava mais. E hoje me regozijo na misericórdia do Senhor e testifico para dar a honra e glória ao Senhor. Faz muitos anos vinha sofrendo com uma dor na garganta. Fui em muitos especialistas. Alguns me diziam que tinha câncer na garganta e um tumor que lhe proíbe falar, porque às vezes perdia a voz. Quando chegou o dia 27 de abril, no Movistar Arena, mas no momento em que entrou a irmã Maria Luísa, eu senti dor em todo o corpo, nos braços, na garganta, na cabeça, me deu vontade de vomitar, me deu de tudo, não pude me levantar. Chegamos em casa aos 3 dias, tive uma consulta, me disse o doutor: senhora Denise, o que aconteceu? Eu disse: como assim, doutor? Disse: mas é que venha outra vez fazer outro exame. Eu disse: ai, doutor, isso dói muito. Disse: não, venha, vamos fazer, é que isso eu não posso acreditar. Fez o exame, depois me disse: sente-se aí. O que você fez? Eu disse: eu nada. Diga-me o que aconteceu. O que acontece é que não tem um só cisto, nem tem tumor. Você o que fez? Eu lhe disse: eu sim sei o que foi que aconteceu, porque eu tenho um Deus vivo de poder e de grandeza e Ele me curou. Me curou no dia 27 de abril, às 14h no Movistar Arena. E tudo isso eu testifico para engrandecer e enaltecer o nosso Pai Celestial. Desde a minha infância, eu sofria de uma dermatite grave e severa. Principalmente, apresentava vermelhidão, escamação, queimaduras. Permitiu o Senhor no dia do Movistar Arena, número 3, eu estivesse presente e pude assim participar do princípio ao fim. E resulta que nessa noite, depois de Movistar Arena, eu senti uma coceira intensa. Comecei a prestar atenção e no seguinte dia eu me levantei com a pele totalmente descamada, desde a ponta da minha cabeça até a ponta dos meus pés. E no outro dia tinha todo o meu corpo queimando, apresentava feridas em todo o corpo e não podia me mover, e decidi ir aos médicos e me levaram ao dermatologista. E o médico: não sei o que você tem, não sei o que fazer. Me deram alta porque não sabiam o que fazer comigo, mas eu sabia que eu estava sendo o Senhor e que eu estava sendo libertado de uma bruxaria que talvez tivessem feito a minha família ou a mim. E o Senhor me permitiu que eu em minha casa me recuperasse, e o passar dos dias eu notava uma melhora total no meu corpo. E a glória é para Deus que no dia de hoje estou totalmente curado. Tudo testifico para dar a honra e glória ao Senhor. Faz muito tempo eu sofria de uma dor em meus ossos. Não podia levantar meus braços, quase não podia caminhar. Também tinha cistos em meus rins e em minha vesícula. E me diagnosticaram com diabetes tipo 2, onde já mandava me aplicar insulina. Mas o Senhor me dizia em sua santa profecia: estarás em frente à minha serva amada em um estudo bíblico, vai chegar e vai sentir minha presença. Assim foi quando nos anunciaram que iríamos ao estudo bíblico no dia 2 de fevereiro. Quando a irmã começou a orar, eu senti um forte calor em meu corpo. Fui ao médico e me mandaram fazer uns exames e os médicos se surpreenderam, me disseram que
e eu que fiz, que tinha minha glicose normal. E aí foi onde percebi que o Senhor me curou e dou a honra e a glória ao Senhor. Eu testemunho que me diagnosticaram com uma enfermidade, tinha cistos em meus ovários. Deus me disse que não me preocupasse, que Ele ia me curar. No dia 2 de fevereiro, estive no estudo bíblico de Movistar Arena. Quando a irmã saiu para cumprimentar-nos a todos, ela veio em visão, onde eu estava sentada, e colocou suas mãozinhas em meu estômago e me disse, não se preocupe. E voltou outra vez na visão onde ela se encontrava. Ao terceiro dia, eu estava lá em minha casa, senti uma dor forte em meu estômago, expeli algo do meu corpo. No quarto dia, tornei a sentir outra cólica mais forte, expeli outra coisa do meu corpo. Fui ao especialista e ele me disse, você já a operaram, você não tem nada de cistos. Fizeram-lhe uma cirurgia muito perfeita. Quem fez essa cirurgia? Me perguntou o médico. Então eu lhe disse, Deus, Ele foi quem me curou. E falei da igreja, ficou admirado. Testemunhei para a honra e glória do Senhor. Bom dia, irmãos. Eu testemunho para a honra e glória do Senhor. Ele me disse em uma profecia que me curaria em um estudo bíblico. Eu sofro de retenção de líquidos, de diabetes, de hipertensão. No dia do ensinamento no Movistar, eu cheguei, estive bem no estudo bíblico, muito regozijada. Quando eu saí, senti que eu estava desinchando como uma bexiga. Minhas meias começaram a cair. Quando comecei a caminhar, minhas meias começaram a cair. Então, quando cheguei em casa, eu já tinha as meias nos joelhos. Mas, quando voltei ao médico, ele me disse que eu já estava bem da hipertensão, que eu já estava bem da diabetes, da retenção de líquidos. Eu pesava 120 quilos, agora peso 72. Tudo isso eu testifico para dar a honra e a glória ao Senhor. Irmãos, no estudo bíblico que aconteceu no Movistar Arena, no último estudo bíblico, irmã Maria Luísa disse, os que estavam em cadeira de rodas, os familiares que estivessem com eles, lhes impusessem mãos. No momento da oração, eu tenho uma filha deficiente, desde que nasceu nunca caminhou, ela tem 8 anos. E eu dizia ao Senhor, Senhor, minha filha não está aqui neste momento, mas eu quero que seja Tu, impondo-lhe as mãos lá em casa, que Tua bênção tenha recaído sobre essa pequena, Pai. Eu vou sair daqui confiada de que Tu, que assim como prometeste, atuará sobre essa pequena. Nessa mesma semana, no sábado, minha filha já estava dando passos, deu 4 passos. A bênção não terminou aí, irmãos. Por esses dias, eu tinha que ir para o centro comercial fazer um trabalho. A levei. Em um momento, minha filha me mostrava o parquinho e eu lhe dizia, bom, mãe, vamos para o parquinho. Se quer ir para o parquinho, caminhe. Irmãos, minha filha deu 8 passos. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha filha deu 8 passos, meu coração ainda mais feliz. Eu dizia, te amo, Senhor. Eu me surpreendo das maravilhas do Senhor. Sei que Ele o fará. Sei que minha filha vai caminhar para a honra de Deus. Vou testemunhar para dar a honra e a glória ao meu Pai Celestial, pelo milagre tão grande que fez em minha filha. Em outubro de 2022, minha filha começou a adoecer, que lhe doía os joelhos e não podia caminhar, e comia, pois, e vomitava. Começamos a pagar exames, radiografias particulares, saíram os resultados que estava bem, que a criança não tinha nada. Encontrei um senhor que é como se fosse Deus que me falava através desse senhor.
me disse, vai, leva a criança à igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Procurei a igreja, não encontrei na minha cidade. Saí no dia 16 de agosto de 2023, com minha filha em cadeira de rodas. Os médicos realmente não me deram um resultado científico da doença de minha filha, porque me disseram que suspeitavam de dermatomiosite juvenil. Encheu-se de chagas e em fevereiro de 2024, conheci essa formosa igreja. Até esse ano, faz mais ou menos 1 ano e meio. Acontece que minha filha faz 4 meses. Deus me cumpriu essa promessa que tinha feito desde o primeiro dia que cheguei aqui, que minha filha voltaria a caminhar e estaria bem. Eu fui abençoada porque fui ao Movistar Arena e também a irmã Maria Luísa disse, muitos dos que estão em cadeiras de rodas voltarão a caminhar. E hoje, faz 4 meses que eu vejo cumprido, porque minha filha caminha, glória a Deus. E tudo eu testifico para dar a honra e a glória ao meu Pai Celestial, do Formoso, que fez em minha filha um milagre muito grande. E também vou testemunhar, porque Deus me tirou de toda essa crise, e também me tirou da morte, e também me fez caminhar, e também um forte abraço à irmã Maria Luísa, e também a amo com todo o meu coração. Irmã Maria Luísa, hoje estamos aqui com o coração cheio de gratidão. O que vivemos nesse lugar foi um presente de Deus. Lembro que faz 6 anos lhe propusemos pela primeira vez realizar estudos bíblicos em um lugar como este, que abriga muitas pessoas. E minha mãe, com simplicidade de coração, nos dizia, eu gosto mais de ir às igrejas, para estar próximo dos irmãos, cumprimentá-los e compartilhar com eles. Nós somos testemunhas da dificuldade e o esforço que a irmã Maria Luísa tem que viver para ir visitar cada igreja, tanto em Bogotá quanto em outros lugares do mundo. E pensávamos que num lugar como esse, poderia se reunir as igrejas de Bogotá e dar a oportunidade a muitos irmãos de poder vê-la, escutá-la cantando ao vivo e receber seus ensinamentos. Mamãe, justo quando a senhora aceitou, chegou a pandemia do Covid-19, com tristeza tivemos que prorrogar esse propósito. Logo, quando tudo voltou à normalidade, persistimos na proposta que minha mãe nos acompanhasse nesse icônico lugar, o Movistar Arena. Foi em 6 de setembro de 2024 quando aceitou a proposta e iniciou essa grande chuva de bênçãos para as 36 igrejas de Bogotá. Isso corresponde a 50 mil irmãos que temos podido desfrutar de sua presença. E através dos vídeos, esses 4 estudos bíblicos, serão milhares de pessoas no mundo todo que poderão gozar dessas bênçãos. E assim começaram esses 4 estudos bíblicos. Podemos dizer agora com imensa alegria que o que temos vivido aqui tem sido histórico, cada reunião cheia de doutrina, de revelação e de promessas cumpridas, evidenciando o respaldo que o Altíssimo dá à Senhora. Mamãe, somos testemunhas dos milhares de testemunhos que através de você Deus fez, milagres, curas, libertações e corações transformados. Vimos uma amostra deles como evidência da inigualável manifestação do Espírito Santo. E tudo isso só foi possível porque a senhora aceitou vir aqui a dar aquilo que Deus pôs em seu coração. Queremos agradecer-lhe profundamente pelo seu esforço, por sua dedicação e por esse trabalho incansável de pregar o Evangelho, que não somente realiza em Bogotá, mas também a nível mundial. As bênçãos transcenderam dessa cidade para o mundo inteiro, edificando grandemente a milhões de almas. Quero agradecer a minha cunhada Perla, ao seu esposo, o irmão Oscar, ao meu cunhado, o irmão Carlos Eduardo, a meus filhos, aos nossos sobrinhos, aos tios, primos e, em geral, a toda a família Piraquive. E, claro, a todos vocês, irmãos, que estão aqui desfrutando destas bênçãos. E também queremos agradecer aos 4.000 colaboradores logísticos, irmãos da igreja, à Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno e ao escritório da igreja, os quais, em harmonia e com trabalho em equipe, fizeram possível esses maravilhosos e inesquecíveis eventos. Mamãe, em nome de todos os irmãos,
queremos fazer a entrega desse presente simbólico que todas as igrejas de Bogotá trazem hoje, como uma pequena amostra do amor e gratidão frente ao imenso trabalho que a senhora realiza e que o Senhor saberá recompensá-la em plenitude. Que o Senhor a abençoe e aguarde sempre. Obrigada, mamãe, por todo o seu amor e carinho. Bem, que momento maravilhoso, glória a Deus. Que privilégio, que formosura. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmã Maria Luísa. Irmã, por favor, se nos pode acompanhar novamente aqui na parte da frente para tirarmos a foto. Irmã, ali na parte da frente, aqui do lado direito, onde está a luz, ali estão todos os irmãos que testificaram agora no vídeo, todos que receberam as curas, os benefícios, os milagres. Obrigada, obrigada pelo seu carinho. Obrigada. Mas o quê? Primeiro quem? Primeiro fazer a vontade de Deus. É esse o maior amor que nós podemos mostrar. Obrigada, amo vocês com todo o meu coração.